Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula falaremos sobre as reações de simples troca, também conhecidas como reações de deslocamento. Essa aula poderia muito bem estar lá na playlist de reações inorgânicas, mas eu prefiro trabalhar aqui na eletroquímica porque aqui essas reações efetivamente serão aplicadas. A gente já estudou em relação a reações inorgânicas, reações de neutralização, reações entre os óxidos ácidos e básicos, reações de dupla troca, e as reações de simples troca também se encaixam nesses tipos de transformações. A gente vai trabalhar muito com elas a partir de agora. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta! Para a gente começar falando sobre reações de simples troca, imagine que tenhamos a seguinte transformação. Eu vou pegar uma plaquinha de alumínio, vejam que o alumínio metálico, NOx do alumínio 0, tá certo? E coloque esse alumínio em uma solução aquosa, por exemplo, de sulfato de cobre 2. Então, temos aqui uma reação entre uma substância simples, que é o alumínio, e uma substância composta em solução, que é o sulfato de cobre 2. Nessa transformação, pode ser que seja uma reação de simples troca, pode ser que essa reação não aconteça. Como que eu identifico se essa reação acontece ou não e se ela é de simples troca? Primeiro, a gente analisa a substância que está simples ali, que é o alumínio. Concordam que o alumínio é um metal? A gente sabe que o alumínio é um metal, se você quiser procurá-lo na tabela periódica, você encontra ele lá com a cor dos metais, não é mesmo? Se o alumínio é um metal, numa reação com uma substância composta, a tendência é que ele desloque o metal da outra fórmula, no caso o cobre. Sulfato de cobre é composto por cobre, que é um metal, e pelo enxofre e pelo oxigênio, que são ametais. Então, sempre que você tiver uma substância simples como o alumínio, é um metal, a tendência é ela deslocar o metal da outra fórmula. Só que isso só acontece se o alumínio for mais reativo que o cobre. Se o alumínio for menos reativo que o cobre, essa reação não ocorre, e aí não há deslocamento do cobre. Nesse caso, eu afirmo para vocês, por enquanto eu estou afirmando, não estou explicando como que você descobre isso. Eu afirmo para vocês que o alumínio é mais reativo. Então, nesse caso, vai haver uma reação de deslocamento, pelo fato do alumínio ser mais reativo que o cobre. Se o alumínio é mais reativo que o cobre será deslocado. Vamos deslocar o cobre? Como que a gente faz isso? Como a gente monta essa transformação? Primeiro, a gente dissocia o sulfato de cobre. O cobre, nesse caso, ele está com carga 2+, afinal a gente sabe que o sulfato tem carga 2-, vem lá do H2SO4, o ácido sulfúrico. Essa é a dissociação do sulfato de cobre. Se o alumínio ele vai entrar no lugar do cobre, ele vai deslocar o cobre para substituí-lo, a gente tem então que pegar o alumínio na sua forma de cátion, porque se o cobre ele é positivo, o alumínio só consegue se juntar ao sulfato se o alumínio também chegar de uma forma positiva. Então vejam, o alumínio, a gente estudou na nossa primeira aula dessa playlist, aula de NOx, que o alumínio, quando ele está na forma de íon, ele tem carga fixa, e a sua carga vale mais 3. Vejam, o alumínio pode então substituir o cobre porque o cobre também é positivo. As cargas não precisam ser iguais, não é porque o cobre é mais 2 que o alumínio também tem que ser mais 2. Não, cada íon tem a sua carga. O alumínio 3+, agora ele vai trocar de lugar com o cobre e vai entrar no lugar do cobre. E vai se juntar com o sulfato que tem carga -2. Aí vira ligação, que a gente já estudou, ligação iônica. O 3 aqui do alumínio escorrega para o sulfato, o 2 do sulfato escorrega para o alumínio. E aí eu tenho a fórmula do composto aí formado, que é, vamos colocar lá do lado, Al2, o 2 do sulfato desceu, SO4, 3.
Vejam, o alumínio entrou no lugar do cobre. O alumínio deslocou o cobre. Como o cobre foi deslocado, ele vai ficar sozinho, ele foi tirado da sua fórmula. Só que esse cobre ele fica na forma de metal, ele não fica na forma de íon 2+. Não, ele adquire o seu NOx zero, porque ele se transforma numa substância simples. Aqui a gente tem então o sulfato de alumínio, que é aquoso, que vai ficar dissolvido na água, e o cobre, que quando está na forma simples é um metal, portanto o seu estado físico é sólido. Isso é para a gente uma reação de simples troca. É uma reação em que, nesse caso, um metal desloca o outro, por isso que pode ser chamado também de reação de deslocamento, e aí você tem a formação de uma outra substância simples e uma outra composta. Na teoria, isso é uma reação de simples troca, não está balanceada a reação, né? Se você quiser balancear essa reação, é só colocar um 2 aqui na frente do alumínio, você pode colocar um 3 na frente do sulfato e colocar um 3 na frente do cobre, aí a reação está balanceada. Mas muito mais importante do que isso é a gente pensar o seguinte, ó. Vamos imaginar então o que aconteceria isso se a gente estivesse fazendo essa reação de fato, ó. Eu tenho lá... Deixa eu jogar esse recipiente aqui para o lado de cá, antes da transformação. Então, o que a gente tinha antes da transformação? A gente tinha uma solução aquosa de CuSO4, sulfato de cobre 2. E eu fui lá e coloquei alumínio metálico. Vamos supor que foi uma plaquinha de alumínio assim que eu coloquei ali dentro. O que vai acontecer lá no final então? Vamos analisar. Deixa eu colocar um frasquinho aqui do lado de cá. Imagine então que a gente tenha o seguinte, a nossa solução está lá e eu tinha minha plaquinha de alumínio. Só que nessa transformação, o que a gente teve? A gente teve a formação de cobre sólido. Lá no final, a gente tem a formação desse cobre, não é? Então começa a formar ao redor da plaquinha, ou a se depositar ao redor dessa plaquinha, uma camada de cobre metálico, que é formado nessa transformação, concordam? Temos aqui uma reação muito importante que a gente vai ver muito aqui na eletroquímica. Eu não vou dar nome ainda a essas reações. Saibam que numa reação de simples troca isso pode acontecer. A plaquinha que eu coloquei lá do metal pode acontecer um aumento na sua massa devido à formação de um novo metal na reação de simples troca. Eu vou mostrar para vocês na sequência mais um exemplo de reação de deslocamento, de reação de simples troca. Vamos lá. Imagine agora que eu pegue o alumínio, o mesmo alumínio que eu peguei na reação anterior, e coloque esse alumínio agora em contato com uma solução de ácido clorídrico. Ácido clorídrico aquoso. Se você entendeu muito bem a primeira reação, já dá para perceber que essa pode ser também uma reação de simples troca. Por quê? Porque eu tenho novamente uma substância simples, o alumínio, em contato com uma substância composta, que é o ácido clorídrico em solução. Novamente, o alumínio é um metal. Então, temos aqui um metal. Um metal, ele tende a deslocar o metal da outra fórmula. Só que quando você olha para o HCl, é um ácido. E o ácido não é composto por metais. Tanto o hidrogênio quanto o cloro são ametais. O metal, ele vai tender a deslocar sempre o metal da outra fórmula. Se não existir um metal, ele tende a deslocar, no caso aqui, o hidrogênio, que é o primeiro elemento da fórmula. É o elemento que se comportaria como um metal aí. O alumínio não vai deslocar o cloro, mas o hidrogênio é possível. Então os metais, ou eles deslocam os metais da outra fórmula, ou o hidrogênio. A metais ele não consegue deslocar. Só que como a gente viu na aula, na reação anterior, só desloca se o elemento que está querendo deslocar for mais reativo. Novamente eu afirmo para vocês, o alumínio é mais reativo que o hidrogênio. E eu estou afirmando por enquanto isso. Já já você vai aprender a identificar essa reatividade. Se o alumínio é mais reativo, ele vai conseguir deslocar o hidrogênio. Como que acontece então a reação? Vamos ver se ficou claro? Ioniza o ácido clorídrico. O H sai na forma de H+, sempre no ácido, né? E o Cl, Cl-.
Para o alumínio entrar no lugar do H+, ele tem que vir com uma carga positiva. A gente sabe que o alumínio tem carga fixa, mais 3, você tem que saber disso. E o cloro é menos 1. Pela formulação aqui, o 3 do alumínio escorrega para o cloro, o 1 do cloro escorrega para o alumínio. Vamos analisar o que vai formar no final aqui? AlCl3. Concordam? AlCl3, estado aquoso. E quem foi deslocado? Foi o hidrogênio. O hidrogênio ele sai na forma com NOx zero dele, com uma substância simples, igual aconteceu no caso anterior do cobre. Porém, pessoal, o hidrogênio não é um metal. Somente os metais ficam nessa forma atômica aí. O hidrogênio, ele sai na forma de gás hidrogênio, justamente porque a sua forma simples é o H2. Igual o oxigênio, sua fórmula simples é o O2 ou O3, o nitrogênio é N2, porque são ametais. Os ametais saem na fórmula molecular. E o hidrogênio a gente sabe que é um gás. Beleza? Essa é a reação que a gente está analisando neste momento. Vamos pensar na prática o que está acontecendo? Eu nem balanceei essa equação, tá? Vou deixar assim do jeito que está, depois a gente pensa nisso. Na prática a gente tem o seguinte. Inicialmente eu tinha aqui uma solução de ácido clorídrico aquoso e fui lá e mergulhei uma plaquinha de alumínio. Com o passar do tempo, será que ocorreu a mesma coisa que no exemplo anterior? Não, eu não tive formação de um metal para se depositar na plaquinha de alumínio, não é? Então eu não vou ter deposição. Pelo contrário, o alumínio, nesse caso, ele vai sofrer uma deterioração. Não vai ter deposição de nenhum metal ali, porque não houve a formação de metal. Pelo contrário, o metal que eu tinha, que era o alumínio, começou a se transformar em alumínio mais 3, ou seja, alumínio aquoso. Então a plaquinha ela começa a se deteriorar. É lógico que aqui a gente também consegue visualizar algumas bolhas sendo formadas. Essas bolhas são bolhas do quê? De gás hidrogênio. Então vejam, numa reação de simples troca, eu também posso ter isso. Eu posso ter uma plaquinha sofrendo deterioração e não simplesmente plaquinhas aumentando a sua massa. Mais um detalhe muito importante porque a gente vai falar ainda na sequência dessa playlist. Vou dar mais um exemplo para vocês. Imaginem agora a gente pegar novamente uma plaquinha de alumínio. O alumínio está bombando nessa aula, não é mesmo? E mergulhar numa solução aquosa de cloreto de potássio, KCl. Ok? Concordam que temos novamente a possibilidade de uma reação de simples troca? Justamente porque o alumínio é um metal, uma substância simples. Consequentemente, se ele for mais reativo que o potássio, ele desloca o potássio e forma novos compostos. Mas nesse caso o alumínio é menos reativo que o potássio. Eu estou afirmando ainda isso para vocês. Se o alumínio é menos reativo que o potássio, ele não consegue deslocar o potássio fica ali grudado no cloro. Consequentemente, não tem deslocamento. Se não tem deslocamento, essa reação não ocorre. Então vejam, nem sempre uma reação de simples troca vai ocorrer. Depende se o elemento simples ele consegue ou não deslocar o outro elemento da outra fórmula. Eu vou dar mais um exemplo aqui embaixo, só para a gente finalizar. Imagine agora que você tenha uma reação, só que agora a substância simples que a gente vai tratar é uma substância que não é um metal. Por exemplo, se eu pegar aqui o flúor, beleza? Eu vou pegar o flúor e vou colocar esse flúor em contato com uma solução aquosa de NaCl. Vou pegar flúor e vou colocar em contato com NaCl. É uma reação de simples troca? Pode ser, porque novamente eu tenho uma substância simples em contato com uma substância composta. Só que agora a substância simples não é um metal, é formada por ametal. Afinal, o flúor está na família 7A, ele é um halogênio que é um exemplo de ametal. Nesse caso, então, temos uma reação um pouquinho diferente
em questão do deslocamento. Porque o flúor, se ele é um ametal, não tem como ele deslocar um metal da outra fórmula, ele tem que deslocar o ametal. Então agora o deslocamento não vai ser do primeiro elemento da fórmula, e sim do próximo, no caso o cloro, que também é um ametal. Só que isso só acontece se o flúor for mais reativo que o cloro. Então continua a mesma forma de você visualizar. E eu afirmo para vocês que o flúor é mais reativo que o cloro. Se o flúor é mais reativo que o cloro, ele vai entrar no lugar do cloro. Vamos lá? Vamos primeiro dissociar o NaCl, e aí eu vou ter o Na+, e o Cl-. O flúor, para entrar no lugar do cloro, tem que vir com carga negativa. Como o flúor está na mesma família do cloro, ele adquire a mesma carga do cloro. Então, ele chega com carga -1. Na+ com F-, a gente cancela as cargas, a formação do NaF. Como consequência, quem foi deslocado? O cloro. Se o cloro foi deslocado, ele fica na sua forma simples. Aí eu pergunto, o cloro fica sozinho assim como os metais? Não, pois o cloro é um ametal e os ametais ficam na sua fórmula molecular. Então aqui eu tenho a forma Cl2 e não cloro apenas. O Cl2 é um gás. Vamos colocar aqui os estados físicos só para deixar bonitinho. As substâncias compostas estão dissolvidas na água, enquanto as substâncias simples, nesse caso, são gasosos. Não são sólidos porque não são elementos metálicos. Então vejam na reação de simples troca envolvendo a metal. Equacionar as reações de simples troca ou deslocamento é dessa forma que a gente faz. A substância simples tende a deslocar algum elemento da substância composta se ela for mais reativa do que aquela que ela quer deslocar. Aí você deve estar se perguntando, mas como eu sei se o elemento é mais reativo ou menos reativo? Porque isso é necessário para saber se uma reação de simples troca acontece ou não, não é mesmo? É isso que eu quero mostrar para vocês na sequência. Bora lá! Então temos aqui duas filas para que a gente consiga identificar a reatividade dos metais e também dos ametais, embora grande parte das reações de simples troca envolvam metais. A fila de cima, para a gente, representa a reatividade dos metais. Então, quando você quiser saber se um metal tem tendência a deslocar o outro metal, essa fila nos ajuda bastante. Vejam, no começo da fila a gente tem os elementos alcalinos, que são os da família 1A, e os alcalino-terrosos. Esses são os elementos mais reativos que a gente tem. Então, do lado direito dessa fila, a gente tem os menos reativos, consequentemente, do lado esquerdo, a gente tem os mais reativos. E vem na sequência, alumínio, manganês, zinco, crômio, ferro, cobalto, níquel, estanho, chumbo. Olha o hidrogênio aí no meio, e embora ele não seja um metal, a gente coloca ele aí no meio porque ele pode ser deslocado, como é o exemplo que eu dei aqui na aula. Bismuto, cobre, mercúrio, prata, paládio, platina e ouro. Então temos aqui os elementos menos reativos. Consequentemente, os elementos que estão à esquerda tendem a deslocar os que estão à direita. Os elementos à direita não deslocam os elementos que estão à esquerda. Mas o que é essa reatividade? A gente vai ver na próxima aula. Por enquanto, saibam que você pode consultar essa fila para identificar se um elemento consegue ou não deslocar o outro. A fila de baixo vai mostrar para a gente a reatividade dos ametais. Mas essa fila é mais fácil de você memorizar, justamente porque ela segue a mesma ordem da eletronegatividade, estão vendo? Fonck, Librisk, pH, nem tem todos aí, mas eu tenho essa ordem. Quanto mais próximo do flúor, também mais reativo. Já está escrito aqui, mas vamos deixar em destaque. O flúor é o elemento mais reativo, portanto, ele é o que desloca todos os outros ametais. Quanto aqui do lado direito da fila, eu tenho os elementos que são menos reativos. Por hora, poderemos, então, consultar essas filas para descobrir se um elemento consegue ou não deslocar o outro e, consequentemente, a reação de simples troca ocorrer.
Nas próximas aulas eu vou mostrar de fato o significado disso e aí a memorização não fará tanto sentido. Talvez o mais importante aqui nessa aula é entender de fato o que é deslocar. O que é um elemento deslocar o outro, relacionando com os assuntos que a gente tem visto ao longo dessa playlist. Então vamos pegar aqui o exemplo do alumínio, o mesmo exemplo que a gente já teve aqui ao longo dessa aula. O alumínio deslocando o hidrogênio nessa transformação aqui. Então temos essa reação, uma reação de deslocamento. Não vou nem me preocupar com o balanceamento dela neste momento, beleza? Essa aqui é uma reação de oxirredução. Tenham certeza que as reações de deslocamento são reações de oxirredução, justamente porque qual é o NOx do alumínio? 0, porque ele está na forma de uma substância simples. O hidrogênio a gente sabe que normalmente é mais 1 e o cloro menos 1. Quem não assistiu a aula de NOx, de reações de oxirredução, volta aí na playlist, algumas aulinhas antes dessa. O alumínio, quando ele está ligado a um outro elemento, ele tem NOx fixo mais 3. O cloro aqui só pode ser menos 1 para zerar. E o hidrogênio, ele tem NOx 0 nesse caso, porque está na forma de uma substância simples. Concordam que houve uma reação de oxirredução? Porque o alumínio, que tinha NOx 0, ele se transformou num alumínio de NOx mais 3. Isso é uma reação de oxidação. E a gente tem também uma redução acontecendo ali, porque o hidrogênio ele passa de mais 1, lá no cloro, ele está na forma, no ácido clorídrico, estava ligado ao cloro, na forma de hidrogênio mais 1. Só que no final ele passa a ser hidrogênio 0. Ou seja, houve ali uma diminuição do NOx do hidrogênio, consequentemente uma reação de redução. Ok, então temos aqui uma reação de oxirredução. E nessa reação de oxirredução, o alumínio ele oxidou, ou seja, ele transferiu, ele doou elétrons para o hidrogênio. É isso que aconteceu nessa reação. O alumínio ele doou elétrons para o hidrogênio. E é isso que significa deslocar. O que significa deslocar? Significa a capacidade daquele elemento transferir elétrons para o átomo que ele quer deslocar. Ou seja, se o alumínio transfere elétrons, ele oxida. O alumínio somente oxida se ele for capaz de transferir esses elétrons para o hidrogênio. Porque às vezes isso pode não acontecer. Às vezes o alumínio ele não tem tendência a doar elétrons para o outro elemento. Quem tem tendência é o oposto. Aí a reação não acontece. Então, na prática, quando a gente fala que um elemento ele está deslocando, na verdade ele está oxidando. Certo? Então, vamos anotar aqui. Quando um elemento desloca o outro, na verdade, pois está, ou melhor, na verdade, uma oxidação. Só pode deslocar se for capaz de oxidar. É óbvio que quem for deslocado sofrerá a redução, a consequente redução, mas quem desloca tem que sofrer a oxidação. Agora entendem o porquê eu deixei as reações de simples troca afastadas das reações inorgânicas e trouxe para dentro da playlist de eletroquímica? Porque as reações de simples troca, na verdade, são reações de oxirredução, que é o assunto que a gente está estudando aqui. Sempre que um elemento consegue deslocar o outro é porque esse elemento sofreu oxidação. Consequentemente, o que foi deslocado sofreu redução. Se isso não é possível, se isso não é algo espontâneo, a reação não ocorre. Por isso que eu mostrei para vocês um exemplo nessa aula de uma reação que não ocorria, porque o elemento que ia deslocar era menos reativo, ou seja, ele não tinha a capacidade de doar elétrons para aquele átomo que ele queria deslocar.
Por enquanto, eu estou mostrando para vocês sempre ou por meio de uma fila ou falando quem é mais reativo e quem é menos reativo. Mas na próxima aula teremos um assunto importantíssimo que mede a tendência que um átomo tem de deslocar o outro e você não pode perder. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!